Merda aí, né? Bom, meu nome é João César da Silva Cáfaro, sou filho de João Batista Cáfaro, ex-prefeito de Itaboraí por 2 vezes, também fui prefeito de Itaboraí e depois, em 90, nós conseguimos eleger ele deputado estadual. Aí começa o vínculo da família Cáfaro com Tanguá. Essa emancipação foi marcada para 92, mas meu pai, infelizmente, em 91, faleceu. 3 de novembro de 1991. Esse primeiro plebiscito foi marcado por muitos boicotes para que não se tivesse quórum para emancipar. E então não conseguimos emancipar Tanguá. Era um desejo do meu pai. Eu incorporei e fui candidato a prefeito em 92 com o objetivo de emancipar Tanguá. Olha, logo de pronto, a gente quando fala em insatisfação para o movimento de emancipação, por que surgiu a ideia de emancipar Tanguá, é justamente pela insatisfação administrativa. Tanguá era um distrito abandonado por Itaboraí. Esses bairros aqui, Vila Cortes, Ampliação, Bandeirantes, tudo isso aqui, nós tínhamos valas dos dois lados das ruas. Quer dizer, havia um recolhimento satisfatório de imposto que a gente viu na época, que Tanguá representava, quando nós fizemos o processo de 91, Tanguá tinha 18 milésimos da receita do Estado do Rio de Janeiro, e a gente acreditava que, como também a lei de emancipação já surgiu em 1990, no estado do Rio de Janeiro, uma lei que foi até recente, porque deu muita motivação para fazer, que já tinha muitos municípios entrando em processo, e Tanguá, a gente vendo que realmente Tanguá tinha capacidade de se auto-administrar, independente de Itaboraí, a gente partiu justamente para isso. Vendo a receita de Tanguá, as fontes de arrecadação que existiam em Tanguá, que nós tínhamos a Beltec, a Cibran, que era um grande arrecadador, tínhamos problemas de administração, mas era um arrecadador, nós tínhamos as mineradoras, cerâmicas aqui, tudo isso, né? Postos de gasolinas aqui que tinha um recolhimento, e isso fez com que a gente entendesse que Tanguá teria capacidade administrativa, saindo de Itaboraí e seguindo com as próprias pernas, porque já tínhamos até nosso próprio gentílico aqui. Na verdade, o povo de Tanguá não era itaboraiense, né? Numa fase nós éramos tanguarinos, e depois a gente fazendo um plebiscito através do Dr. Ivo Kelly, que era dono da clínica Ego, resolvemos fazer um plebiscito e mudamos o nome, então, o gentílico para tanguaense, né? Nós tínhamos a usina tinha fechado há algum tempo atrás, né? Deixou a população de Tanguá muito sem empregos, porque onde ia empregar o povo de Tanguá? A usina tinha 1.100 empregos aqui na usina. Quando a usina fechou, deixou muita gente desempregado, né? E a condição seria de tentar emancipar para conseguir fazer Tanguá desenvolver, para dar dignidade de volta ao povo de Tanguá. Esse era um dos grandes motivos de emancipação, que Itaboraí não tinha deixado abandonado e continuaria abandonado até hoje. Os fatores que motivaram a emancipação, esse movimento de emancipação de Tanguá, é difícil você falar desses fatores sem falar do contraditório, porque você vai desde o amor pela cidade e a convicção de que Tanguá podia receber muito mais do que recebia do poder público, no caso de Itaboraí, da onde Tanguá foi distrito, até aqueles que entenderam que poderiam se beneficiar com a criação dos cargos, ocupar os postos de primeiro, segundo, terceiro e todos os escalões possíveis, além de tudo, aqueles que sonharam em ter uma oportunidade de ser vereador também em Tanguá, muitos deles frustrados, porque sabiam que não tinham chance em Itaboraí e percebia-se que seria uma alternativa e uma possibilidade. Isso eu vivi e eu falo com muita propriedade. Alguns não estavam preocupados se seria bom ou ruim para Tanguá, e foi excelente, diga-se de passagem. É excelente, eu tenho certeza disso, mas isso ficou muito claro para mim, nítido. Algumas pessoas, sim, um movimento muito legítimo de amor pela cidade, ou melhor, amor pela localidade, entendendo que se essa localidade virasse um município, a gente teria uma vida muito mais progressiva, teria o progresso de verdade aqui. Outros, eu tenho certeza absoluta, que só pensaram na alternativa e na possibilidade de galgarem essa escada do poder. O que nós vamos fazer agora?
implantar o sistema para esse produto. Nós vamos abrir esses trabalhos e vai ser impresso as sessões que aqui estão zeradas, para mostrar que estão sem voto nenhum ao ter. Vamos acompanhar isso. Aí vamos começar a imprimir, a gente pode ir pro próximo. Depois os senhores voltam assinando todas as... Só para a gente ganhar tempo, e não esperar para assinar um para abrir outro. Deixa eu ver se ele vai botar assim, ó. Essa caneta. Entrou ali pela... Perdeu, você perdeu. Em 90, eu tinha vindo lá de cima da serra, nós tínhamos feito um trabalho de limpeza no reservatório de água lá na Serra do Barbosão, que era da SEDAI, que abastecia Tanguá com uma água sem tratamento. Eu tinha feito muitas fotos do pessoal trabalhando lá para poder limpar o reservatório. E quando eu voltei, aquela fotografia que tinha, não era revelar essas fotos, eu parei na vinda lá de Niterói do meu trabalho, parei na antiga farmácia, que era a Farmácia Santana, que era de Amauri. E mostrando para ele aquelas fotos ali, aí surgiu a ideia, de, pô, vem cá, mas o que nós podemos resolver para resolver o problema de Tanguá? Eu acho que só a emancipação. Parecia uma palavra nova até, né, para o pessoal, Amauri, por exemplo, né? Aí vamos procurar, olha, eu acho que não é época agora, porque a Assembleia acabou de eleger os deputados, né? O Estado elegeu os deputados para a Assembleia Legislativa, ainda vamos aguardar em janeiro para ver como é que vai ficar a distribuição dos deputados, para a gente, então, começar um processo de emancipação. E dessa conversa, Lédio, que era filho do antigo barbeiro que tinha aqui em Tanguá, do Hugo, Benúncio, outras pessoas já começaram também se articulando. Aí surgiu também o Carlos Pereira, várias lideranças, a Maura Conceição, e começamos então a tentar conversar com esses deputados. Fomos conversar com o Paulo Duque, um assessor dele, e no mesmo tempo veio o pessoal que era ligado ao João Batista Cáfaro, que tinha sido eleito deputado, e tinha muito envolvimento com o Tanguá. Surgiu a ideia, então, de emancipar, que vamos levar o processo, vamos pegar as assinaturas que era preciso para solicitar a abertura do processo. Em 91, fomos a plebiscito e perdemos, então, o plebiscito naquela época. A derrota foi de poucos eleitores que faltou, mas nós tivemos uma surpresa muito grande, que aonde nós pensávamos que pertencia, que era de Tanguá, nós só fomos descobrir depois, como entramos um processo em 1992, que aconteceu uma grande surpresa, quando surgiu pessoas de Itaboraí dizendo que está aqui para Muriqui, Pacheco, não pertencia a Tanguá. Aí para nós foi uma surpresa aquilo, porque nós tínhamos o mesmo mapa que nós tínhamos apresentado lá no IBGE, não conhecia essa criação de Pacheco, nem tampouco Muriqui, não era conhecimento do IBGE. O IBGE, quer dizer, por sua vez, por alterar o território, foi muito complicado isso para nós naquela época. Nós já tínhamos adetado com um novo processo. Mas nesse novo processo, quando nós demos entrada em 92, nós procuramos, então, ter muito cuidado na constituir uma comissão realmente legalizada, essa comissão, com atas que registramos em cartório, tudo isso. Construímos uma comissão que tinha presidente, vice-presidente, diretor, secretário-geral, toda uma comissão que era para poder tocar o processo e várias comissões que auxiliavam, né? Uma comissão de educadores, comissão de empresários, comissão de jovens, de religiosos, né? Vários, porque nos auxiliar, que nós tínhamos um projeto de que agora nós vamos levar o processo de emancipação sempre com a sociedade civil organizada, não mais politicamente como nós levamos em 91, que nós fizemos um processo muito político em 91, quer dizer, tivemos um problema muito sério, porque nós tínhamos um grupo político do João Batista Cáfaro contra um grupo político do Sérgio Soares. E isso foi muito ruim, porque o Sérgio era o prefeito de Itaboraí, ele tinha toda uma máquina que podia travar o nosso processo. Né? A campanha do não, dizer que Tanguá não tinha condição, tudo isso, né? Tudo isso foi muito, para nós, foi triste, mas serviu de ensinamento.
Mas quando fomos para o processo 92, quer dizer, o que pôde ser difícil em 91, nós conseguimos mudar em 92. Já colocamos o Sérgio Soares como nosso aliado, ele era deputado, João Batista Cáfaro já havia falecido, o João César eleito prefeito favorável à emancipação, né, o filho do João Batista Cáfaro, e todas as pessoas que nós tínhamos então contrária à emancipação em 91, ficou favorável já em 92. E começamos a tocar o processo, daqui a pouco veio a alteração do nosso território. Isso não foi problema, porque nós conseguimos no IBGE com que fizesse um levantamento para a chamada nas cadernetas de campo, o que foi incluído, o que foi excluído de Tanguá, porque estava mexendo na população, o número de eleitores, tudo, as empresas que estavam, o que saiu, o que ficou em Tanguá, para poder fazer o levantamento econômico na Secretaria de Receita do Estado. Não deve ser fácil, né? Conseguir isso, mas nós conseguimos. E depois veio a eleição de deputados na época, tivemos que parar o processo outra vez, já em 94, quando depois ficou tudo certinho, aqui aguardando simplesmente que fosse autorizado os processos. Dependia de recursos que o Estado tem que alocar no Tribunal Eleitoral. Tudo foi acertado e, mais uma vez, nós fomos a plebiscito. Esclarecido, a comunidade, como é que já votou. Porque aqui a vovó me prende. Vovó também. E aí vai entrar uma polêmica, né? Muita gente não sabia nem o que estava acontecendo. Muita gente ficou acuada e foi acuada por entender que a emancipação poderia não ser, um momento poderia não ser benéfico, exatamente por conta de alguns desses personagens que deixava nítido, que não tinham um interesse verdadeiro pelo progresso da cidade. Por que eu digo que eu posso afirmar isso? Eu tinha uma videolocadora, Halloween de videolocadora. Muita gente chamava de Halloween videolocadora. Halloween que significa santificado. E um belo dia, um cliente da locadora chegou e falou assim: eu sou contra a emancipação. Eu tenho testemunhado uma briga pelo poder, uma luta insana por cargos, e acho que isso não é o momento, e eu faço parte do movimento contrário. Se eu não me engano, se chamava Gata, o movimento. E eu gostaria de saber se eu posso botar um panfleto da Gata do lado desse panfleto aqui, pró-emancipação. E eu sempre fui um cara muito com sentimento democrático, mesmo sendo a favor da emancipação, disse para esse cliente que ele podia, que o meu balcão, da mesma forma que tinha propaganda de vários outros clientes que tinham negócio, eu tinha, por exemplo, de 3, 4 eletricistas, cartõezinhos de visita de 3, 4 eletricistas. Então eu entendi naquele momento que era legítimo isso. E sei como eu fui acuado, como eu fui atacado e até perseguido por alguns personagens políticos da cidade, porque estamparam de uma forma muito ufanista: amo Tanguá, voto sim. E todo mundo que se posicionava contra isso, quem votava não, era como se não amasse Tanguá. E eu percebi nessa pessoa e na família dessa pessoa que ele amava Tanguá. E ele entendia que era legítimo o voto não. Ele fez parte dos 300 e alguma coisa, se eu não me engano, que votaram contra. E eu sei, e isso fez inclusive que eu me afastasse de uma forma mais direta dos personagens e, consequentemente, não do movimento em si. Mas eu passei a ser o emancipacionista fora do movimento oficial de emancipação por conta disso, porque eu não via legitimidade de algumas pessoas, muitas delas que nem daqui eram, que vendiam essa imagem de que se você não votasse pelo sim, você não amava Tanguá, o que é um absurdo. Entendo enquanto propaganda, mas acho uma covardia a forma que isso foi usado, inclusive, para perseguir algumas pessoas da cidade. Nós tivemos, além de todos esses trabalhos da coisa, mas um trabalho muito sério que seria a divulgação de um processo de emancipação. Porque não adiantava a gente ter uma comissão restrita ali, com algumas pessoas, uma comissões auxiliares, se nós não tivéssemos um trabalho de divulgação bem amplo para poder fazer com que as pessoas alcançassem o que era a emancipação, o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Nós tínhamos aí uns eventos daqui de Tanguá, que é a Festa da Padroeira, por exemplo, que nós vamos participar dessa festa. Como? Né?
Conseguimos, na época, com um prédio ali que era do Manel 19, estava em obra, tinham várias barracas que a prefeitura, a igreja alugou na rua ali para as pessoas. Nós fizemos, foi uma festa da igreja muito grande aqui no centro de Tanguá. E nós fizemos, então, uma barraca. Aquela barraca, a finalidade daquilo ali era da gente conseguir, quer dizer, conseguimos bebida em consignação, várias coisas, para a gente vender, angariar dinheiro, porque nós tínhamos coisa para despesa para fazer, né? Eu ia para o Rio todo dia, estava na Assembleia, mas ia com meus recursos, nunca pegamos dinheiro para isso, né? Para nossas viagens, nosso material. Mas nós íamos ter que fazer camisas, opção de divulgações, como nós fizemos uma época, uns bonés que foi vendido, vendemos para divulgar e o dinheiro arrecadado do pessoal para pagar os bonés. Simplesmente só para isso, para divulgar. As pessoas andar na rua em Tanguá com um bonezinho e que eu amo Tanguá, e isso começa a divulgar. Cada pessoa que via, onde é que eu consigo uma camisa dessa, um bonezinho desse aí? E nós tivemos várias festas, baile, por exemplo, fazendo baile na Casa Coping, né? Fizemos uma festa garota, emancipação, para poder essas coisas levar a população de Tanguá para perto do processo, não ficar restrito à comissão para a emancipação, que senão a gente não ia alcançar divulgar isso aí, né? Já tínhamos um trabalho nessa própria comissão, que é o trabalho dentro das igrejas, né? Nós tínhamos pastores, padres, tudo dentro dessas comissões, justamente para divulgar dentro da própria igreja, os pastores trabalhando, e nós conseguimos. Nós tínhamos que ter, quer dizer, uma coisa que passasse na rua, que falasse da emancipação, né? Quer dizer, nada melhor do que um hino, um samba, uma música que falasse para marcar um jingle, qualquer coisa da emancipação. Aí nós tínhamos aqui em Tanguá, que parece que não, mas o Sérgio Melo, patrulheiro, Sérgio Melo era um grande compositor, já tinha feito alguns samba, escola de samba lá no Rio de Janeiro, e ele resolveu então fazer o samba da emancipação. Mas depois nós tivemos que adaptar, já para o plebiscito de 95, adaptar, porque a votação dele, em vez de ser faz um X no quadrinho do sim, que era voto em papel, passou a ser voto eletrônico, era vamos votar no sim, né? Quer dizer, não era mais, já era... Nós tivemos vários problemas. O juiz eleitoral, que também era o fiscal do plebiscito, um dia chamou nossa atenção que nós tínhamos vários muros em Tanguá, que nós tínhamos pintado, vote sim, né? Tipo, vote sim, quer dizer, um X num quadrinho, né? Vote sim, emancipação de Tanguá. Ele chamou a nossa atenção justamente porque aquilo ali seria uma campanha do sim. Chegou, mas o não pode fazer a campanha igual também, se quiser. Não, mas isso ali não é bom, eu sei que não tem campanha do não em Tanguá, dessa vez não tem campanha do não, mas não vamos deixar só a campanha do sim prevalecer. Dá para alterar aquela faixa? Dá, sim, a gente vai mandar apagar. Aí fomos na faixa, quando eu arranjei uma tinta verde, que o sim é verde. Fomos lá onde tinha o X, né, aquele quadrinho, vote, pintamos de verde. O juiz, que era o doutor Almir, me chamou, eu gostei de ver a ideia, né? Você apagou a ideia de votar no sim. Apagamos. Mas com a tinta verde não é o sim? Mas agora nós não temos recurso financeiro. Foi o dinheiro que a gente tinha, arranjar uma lata de tinta para a gente verde, usar uma tinta verde para obedecer a sua determinação. Não, está tudo bem, tudo bem. Assim, houve vários momentos em que eu me sentia estimulado, inclusive meu nome está lá, a comissão de jovens, mas eu me aproximava e logo depois eu sentia de algumas pessoas uma perseguição a quem tinha um pensamento mais, não vou usar progressista, mas mais democrático, porque eu achava que a gente precisava convencer as pessoas com o argumento e não com a força, né? E aí eu tenho muita gente que eu posso falar de forma positiva, o Vitorino é um cara que eu posso falar de forma positiva,
Outros personagens se alimentaram desse processo, como eu disse, mas eu vi muita gente que passou despercebido na história e que, para mim, o jovem da época tem uma memória muito nítida da participação. Uma dessas pessoas é o seu Abinúcio. O Abinúcio é pai do Rogério Dantas, que é uma rádio comunitária, que é uma rádio, ou tinha uma rádio comunitária. O Abinúcio é um dos personagens esquecidos pela história, e que eu vi desde o primeiro movimento, de 91, fracassado. Mas era alguém também que era muito rechaçado. Eu lembro de eu jovem, o Abinúcio tentava se pronunciar, tentava participar de uma forma mais ativa, mas o interesse político partidário falava mais alto no coração de algumas dessas pessoas. Então eu cito o Abinúcio como um exemplo desses personagens sem rosto e que ficaram à margem do processo, mas que tinham um sentimento de emancipação de verdade, que queria ver a emancipação da cidade, porque eu vivi isso. Eu era um jovem e via isso, enxergava isso. E tantas outras pessoas que tinham uma posição mais humilde, mais modesta. Gente da minha própria família. Minha mãe falava muito da emancipação, mas a mamãe não se sentia à vontade dentro do processo. Ela falava sobre isso. Então, voltando àquele início, se a população, qual era o sentimento? A população não sabia muito bem o que estava acontecendo. Existia uma preocupação e uma certeza que precisava melhorar, mas as pessoas não tinham muita convicção porque existia muita fantasia. Existia muitos personagens caricatos. Lembrei de mais um, mas também não acho justo que ele faleceu, tinha um comércio no centro da cidade, caricato também. E a gente percebia nitidamente que existia um interesse político muito acima do interesse não vou usar o termo cidadão não, mas até mesmo de ser natural da terra, aquela coisa de você querer o progresso do lugar. E eu me orgulho muito disso, que eu estou aqui até hoje. Pô. Já tive várias oportunidades de sair dessa cidade. E eu não quero sair dessa cidade. Minha intenção é terminar meus dias aqui. Não sei se eu vivo até amanhã ou se eu vivo mais 40 anos, não sei. Mas a minha intenção é ficar aqui. E muitos desses personagens ficaram de passagem, fizeram um barulho danado e na hora da dificuldade ou na hora que perderam uma eleição, sumiram do mapa. Então, assim, eu vou botar o nome do Abinúcio como registro dessas pessoas que eram engajadas, que tinham vontade, que tinham desejo, mas que ficaram à margem desse processo como alguém sem importância. Olha, no processo de 1990, que começou em 92 até 95, nós não tivemos nenhum problema de reação de não com violência, com nada. Tanguá era só sim, sim, sim. Parece que aquele ódio cresceu, o ódio de emancipar. Perdemos um plebiscito em 91, mas não vamos chegar em frente. Eu cheguei, muitas vezes ninguém sabe disso, mas isso por causa da derrota que teve no processo de 91, eu cheguei a infartar. Eu cheguei a fazer 2 infartos quase que seguidos, tive que fazer cateterismo por isso. Fiquei lá no Procórdio uma noite, um dia lá no Procórdio para fazer cateterismo, mas graças a Deus passou aquilo ali, mas veio aquela ânsia de agora vamos emancipar Tanguá. Aquilo serviu de exemplo. Os nossos erros em 91, nós vamos usar isso de exemplo para a gente conseguir mudar. Que em 91 nós tivemos realmente a campanha do não, nós tivemos viatura que veio de Itaboraí para cá para fazer campanha do não, vote não, dizendo que o que ia acontecer de ruim com Tanguá, tudo isso, né? Aí tivemos, quer dizer, aí aqui perto do campo ali do Socana, por ali, aconteceu de um dia 2 pessoas nossas abordaram uma viatura dessa que estava fazendo a campanha do não, e os caras pegaram e apontaram arma parece que as pessoas, foi o Aurino e o Luiz Antônio, né, que estavam lá, na hora foram abordar o carro mais fazer a campanha do não, mas eu não sei se eles acertaram em abordar o carro. A campanha também era livre, né? Se o cara estava dizendo que não podia, Tanguá não ia dar certo, que Tanguá, um monte de campanha contrária para Tanguá. Aí dizem que no dia do plebiscito, em 91, saiu um ônibus daqui de discussão, levando as pessoas para fora de Tanguá, para a praia. Isso aí acontece, isso aí é normal, né? Como também, quando chegou no dia do plebiscito em 95, acredito que muita gente não foi votar, porque foi para a praia também, foi comer churrasco, porque era feriado, dia 15 de novembro, eu não sou obrigado a votar, não vou lá, mas sou a favor da emancipação, aconteceu muito disso, né? Mas nós tínhamos para nós, a nossa sorte, que nós tínhamos todos os empresários de Tanguá favoráveis à emancipação de Tanguá. Primeiro eu quero voltar à minha experiência no 1991, que eu participei ativamente, e sou testemunha ocular dos absurdos que ocorreram nessa cidade. Polícia cercando cavalos
na estrada da posse, pedindo documento do cavalo. Você pegava aquele cidadão humilde e a polícia dizia, não tem documento do cavalo? Vai perder o cavalo. E a pessoa voltava e não votava. Eu vi o Antônio Francisco Leal ser fechado 5 minutos antes. Chamei o Robertinho Abreu e falei, Robertinho, estão fechando. O Robertinho dizia, eu não posso fazer nada. Eu lembro como se fosse hoje, de uma forma truculenta, um movimento pesado. Naquela época, o prefeito, acho que era Sérgio Soares, essa emancipação não era interessante para o município de Itaboraí. Não posso afirmar que a truculência foi feita pelo Sérgio, como eu te falo e sempre falo para todo mundo, e como eu falei aqui, eu tenho um senso de justiça apurado e não quero ser injusto, mas essa truculência aconteceu. Em 95 aconteceu a minha decepção com o movimento emancipacionista pela perseguição, pela forma que desesperadora que algumas pessoas estavam conduzindo o processo, porque, como eu disse, eu via no Seu Breno alguém que entendia que podia somar forças para essa emancipação. Vou repetir, não há nada que tire a legitimidade de ninguém querer ocupar um espaço depois, mas eu tenho certeza absoluta, eu sou testemunha do esforço de Seu Breno. Assim como eu sou testemunha, mais uma vez, ratificando a minha fala, que algumas pessoas não tinham compromisso com essa cidade, tinham compromisso com o que elas poderiam se beneficiar dessa cidade. Então eu não participei ativamente de comemoração. Eu fui votar, eu mobilizei muita gente para votar, mobilizei muitos jovens para votar, mas não participei da comemoração, ou melhor, comemorei na minha casa, porque eu não me sentia parte daquilo ali, eu como várias pessoas dessa cidade, porque a história não mostra isso. A história mostra o vídeo de Dadá e as pessoas comemorando, quem estava vivendo ali, mas muita gente mesmo, ficou à margem desse processo direto, porque sabe aquela história da igreja que alguém faz um questionamento e muitas das vezes é chamado de herege porque fez um questionamento ou porque trouxe uma ideia nova? Eu era o herege, fazia parte do grupo dos hereges da emancipação. Eu era a favor da emancipação, mas tinha os pontos discordantes. E eu não tenho a força que eu tenho hoje. Eu era um jovem. No dia do plebiscito, uma juíza pediu para não poder votar de bermuda, o pessoal estava desistindo de votar. Aí tem o ex-vereador Aurino Lima, aliás, na época já vereador, falou comigo, eu, Breno, Jailson e doutor Ivo Rita, fomos ao doutor Almir, que era o juiz, até hoje é juiz, e eu falei para ele que deveria votar de bermuda, qual é o problema? Ele questionou, eu falei que em Búzios votavam de sunga. Aí ele falou que Búzios é uma cidade praiana. Eu falei assim, Itanguá é uma cidade montanhosa de turistas, de rio, e que também as pessoas tinham o direito de se ficar à vontade no feriado. Aí ele concordou comigo. Eu queria para o senhor, no caso o senhor não estava pedindo, não está ganhando uma aliança, um outro município. Isso, claro, a gente nunca perde. Eu acho que a descentralização é o que faz com que as comunidades tenham mais facilidade em soluções de problemas. Não adianta você ter uma comunidade e não tem condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você tendo uma administração mais próxima das comunidades, você vai ter condições de atender para poder melhorar a situação dos nossos moradores aqui, que eu tenho certeza que Itaboraí vai ter essa solução excepcional. Melhor até que muitos municípios. Eu sou alguém que eu testemunhei a decepção. Eu testemunhei o sofrimento e eu sofri isso na pele porque eu estava no movimento de 91, tentando ajudar de alguma forma e vi a truculência que foi. Inclusive, deixando bem claro que o Sim ganhou, em todos os momentos. A gente não teve foi o quórum suficiente porque foi feito todo o movimento contrário. Se eu não me engano, teve festa para fora, ônibus levando gente para festa, negócio de doido. Vereadores de Itaboraí movimentando isso também de uma forma pesada para que não acontecesse. Em 95 foi alívio, foi felicidade, foi alívio. E uma alegria que eu não vou mentir para você também não. Logo depois, apesar de muito jovem, eu percebi que não bastava ter passado o dia 15 de novembro. Essa articulação que eu não participei, eu não tenho mérito nisso, mas eu também acompanhei. E eu percebi que tinha muita gente comemorando e pouca gente agindo. Mais uma vez eu quero falar de Seu Breno de Lima Caputo. Se ele e outros personagens que eu não lembro, e aí eu não quero ser injusto, mas lembro do Seu Breno, se não tem um trabalho pesado, não seria assinado nada no dia 28 de dezembro de 1995, não. Foi ali na rapa do tacho. Nós tínhamos traçado algumas estratégias para o dia da emancipação, do plebiscito, né? No dia do plebiscito.
que a gente já havia visitado todos os plebiscitos que tinham acontecido antes de Itanguá naquele mesmo período. Em Macuco, São José do Turvo, todos esses aí que foram acontecendo, a gente estava visitando e vendo o que estava lá. E tínhamos até alguns compromissos com a justiça, né, que a gente viu lá, como é que a justiça foi recebida nessas cidades, o que teria que acontecer, e nós planejamos, né, do dia, quem é que ia trabalhar buscando os eleitores em casa para vir votar, porque tudo isso era permitido, como é que a gente ia fazer tudo isso, né? E é sempre muito preocupante, né? Você ter uma equipe, quem é que vai ficar, quem vai buscar, com que condução, quer dizer que carros aqui em Itanguá era até raro, né? Não tínhamos tanto carro como tem hoje aqui em Itanguá, para estar buscando as pessoas hoje que andavam de bicicleta, hoje a maioria está andando de automóvel dentro da nossa cidade. Mas nós tínhamos aquela preocupação, como começar. Às 5 horas da manhã, a gente já estava lá onde ia ser a apuração, que era no CIEP, né? Que foi no CIEP, no antigo ginásio, né? E lá no grupo escolar. Seriam os locais de votação, que ia deslocar pessoas de Dux para cá, da posse para cá. Olha só que complicação. A votação não obrigatória. Eu voto na posse do Escoltinho, vou lá em Itanguá votar nessa porcaria, nesse processo de imputação, vou lá nada. Essa era uma preocupação nossa. Quem é da posse que ia começar a trazer as pessoas para cá, né? E tínhamos apoio nessa coisa do próprio Nandi, que ia trazendo, coisa e tal. Ônibus que nós conseguimos na época daquela empresa, a antiga Maravilha, que o proprietário da empresa era amigo nosso, né? E começamos a nos preocupar. Eu fiquei muito focado dentro do ginásio, ali no CIEP, que ali estaria concentrado o processo de emancipação, os juízes, o desembargador, todo mundo estariam por ali. E as pessoas que estariam localizadas também lá no grupo escolar e no ginásio, para orientar as pessoas como votar, né? Que a pessoa chega ali, vou votar numa maquininha, nunca votei assim, como é que vai ser? Que a gente tinha feito alguns treinamentos com uma caixinha que a gente fez para ensinar votar, vota no sim, depois confirma vota no verde, depois confirma no azul, mas lá aparece uma maquininha, né, essa urna de votação, que as pessoas tinham para aprender a votar ali. E tinha sido colocado no local de votação um pessoal que aí já era o povo de Itaboraí que estava ali. Quando você chegava para votar, e saber onde é que você vota, eles iam lá, tocavam no fichário para ver você como eleitor previsto naquela votação naquele dia. E era uma preocupação que eu tinha de olhar que eu cheguei até a ver uma pessoa chegar para votar, porque uma pessoa lá do TRE tinha orientado, chegou, olha, bota alguém para verificar na saída do eleitor. Se ele foi lá e perguntar, votou? Ah, votou. É como se estivesse fazendo uma boca de urna, né? Votou, votei sim, votei não, né? Para fazer esse tipo de pesquisa, mas não era nem esse propósito. Quem foi ali para votar, a gente sabia que ia votar no sim, mas era para saber se a pessoa conseguiu votar. Que podia chegar lá em cima, quem estava do cartório eleitoral, né? Distribuído ali, eram pessoas de Itaboraí, que podiam estar ali simplesmente te orientando, não, seu nome não está aqui não. Aí a pessoa já não estava embora para casa, né? Então a gente cobrava outra vez, a pessoa voltava, vamos lá. Olha aí, a hora aqui. Chega lá, sim. Chega sim. Falta 2 horas. 1h40, mais ou menos. Teve um momento que era 1h da tarde, mais ou menos, eu estava acompanhando, vendo como é que estava a votação, que a gente ia votando, a gente ia sabendo ali. 1h da tarde a gente não tinha alcançado o quórum. E a gente tinha feito uma previsão de conseguir esse quórum meio-dia, que depois era festa, vem quem quiser. O ideal é passar os 51%, né? 51%, depois a gente vai emancipar, a cidade está emancipada. Eu estava
já triste, eu lá no canto, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando eu fui abordado até pelo deputado Sérgio Soares, que estava ali, a gente está vindo com você, tudo bem com você meio preocupado? Acho que estou, que até agora a gente não conseguiu o quórum, tinha 3.500 votos somente. A gente não fica triste não, que isso aí é assim mesmo, é hora de almoço, daqui a pouco você vê o povo chegando. Parece que tinha uma profecia, mas é a coisa da experiência da eleição, né? E daqui a pouco começou chegando. Paulinho do mercado, o cara com as Kombi, com gente em pé dentro da Kombi, chegando os ônibus da Posse dos Coutinhos com gente, pessoal de caminhão chegando, e pessoal dali mesmo saindo e catando gente para vir votar. Pessoal aí, o Robertinho mesmo, foi em lugares procurar pessoa amiga dele para vir votar, para buscar em casa. E foi chegando, e aquele. Bom, daqui 3 horas da tarde, a gente já tinha o quórum. Mas vamos continuar buscando a pessoa, vamos tentar passar folgado nisso aí, né? E foi muito bonito aquilo ali, porque quando chegou 5 horas da tarde, encerrou, aí daqui a pouco veio o povo que estava lá no escolão, no escolão que estava lá, no grupo escolar, que estava no CIEP, veio chegando para o local de apuração, mas vinha até de uma forma... com refrão, meio coisa, 1, 2, 3, 4, 5 mil, eu quero que Itaboraí, aí que daqui a pouco, meu Deus do céu, aí o juiz me chama, chegou assim, o povo que está vindo para cá com essa bagunça, não vamos deixar entrar para ver a apuração, nós vamos fazer a apuração em público. Se é para fazer essa bagunça, não vai. Aí eu fui lá no portão, pedi para fechar o portão, fui lá fora conversar com ele. Chegou, vamos entrar, todo mundo quietinho, por Tanguá, não fazendo esse tipo de coisa, porque... né, o juiz está aí, está o desembargador, que é o presidente, está aí, não quer assistir esse tipo de coisa. Quer dizer, vai ver que o povo tanguá quer emancipação, mas é um povo ordeiro, né? Aí as pessoas entenderam que não deveria fazer aquele tipo de atitude, né? Porque eu quero que Itaboraí, não é por aí que a gente vai levar esse plebiscito, né? Porque depois nós vamos continuar vinculados a Itaboraí por algum motivo, né? E já que vocês querem que a gente vá, então vocês ficam para lá também, né? E a gente podia ter até você estabelecer a administração, seria complicado. E foi a festa, começou, né? Daqui a pouco todo mundo sentadinho lá dentro ali na quadra do CIEP, quando o desembargador Antônio Carlos, que era o presidente, né? Autorizou que a apuração veio das sessões, os disquetes, né? Que era, na época eram disquetes. Aí veio os disquetes, inseriu os disquetes, foi inserindo, aí 4 minutos, né? Quer dizer, aquilo ali, aí daqui a pouco ele deu o grito, né? Tanguá está emancipado. Quer dizer, aí foi aquela festa, né? Foi uma festa muito bonita o dia do plebiscito de Tanguá. Foi muito bonito, diferente de muitos lugares que teve plebiscito aí, que eu participei, que eu via depois revolta, as pessoas, né, contrários brigando, mas com a gente foi muito bonito. Esse processo de passão de Tanguá foi realmente muito importante. Até hoje, se eu começo a lembrar, isso me emociona bastante. Eu vou fazer uma comunicação. Se os presentes não fizerem absoluto silêncio, não haverá apuração.
Quem for inimigo de Tanguá, faça barulho. Nota! Porque nós suspenderemos toda a apuração. As pessoas aqui presentes têm que saber que uma apuração como esta ou qualquer eleição é um ato sério, deve ser assistido em completo silêncio, como nas ocasiões em que nós vamos à igreja, que nós vamos às audiências judiciais, que nós assistimos uma cerimônia de casamento. Todas as pessoas se portam num recatado silêncio. E é isso que nós estamos pretendendo dos presentes. O doutor juiz vai iniciar a apuração. Eu vou cronometrar o tempo de duração e depois de anunciar o resultado, se este resultado for favorável àquilo que os presentes desejam, então comemorem, festejam e fiquem à vontade. Mas no momento nós temos que ficar em atitude respeitosa, em absoluto silêncio, para não perturbar o trabalho a que o Tribunal Eleitoral vem se dedicando, já com muito esforço, para que todos possam ter eleições limpas neste Estado. Nesse preciso momento começou a apuração. Estou marcando o tempo no cronômetro. Já foi apurado. Comunico que a apuração ocorreu em 4 minutos e 17 segundos. Portanto, muito menos do que nós estávamos esperando. 4 minutos e 17 segundos. Agora eu vou anunciar o resultado desta votação. Vamos. Nós tivemos votando o eleitorado, direi, completo, inicialmente, eleitores habilitados, é de 11.654. Portanto, 11.654 cidadãos de Tanguá poderiam votar na eleição de hoje. O quórum mínimo necessário para que a eleição fosse válida é de 5.828. Esse quórum foi alcançado porque votaram validamente 6.952 pessoas. Vou anunciar os votos em branco. Votos em branco, 87. Votos que responderam não, 150. Votos que responderam sim. E quando eu anunciar este resultado, a nossa apuração estará encerrada e todos fiquem à vontade a comemorar. Então, vou anunciar, um momento, vou anunciar os votos sim. 6.715. Liberdade Tanguá! Liberdade, liberdade. Sempre foi a solução. Dia 15 de novembro é sim pra emancipação. Vamos votar de novo.
dessa vez é diferente. É a vontade do povo que leva Tanguá pra frente. Diga sempre emancipar, que sim é libertação. Dia 15 de novembro é sim pra emancipação. Do jeito que está não dá, nosso lugar está ruim. Pra acabar com esse caso, vamos votar no sim, vamos votar no sim. Pra acabar com o sacrifício, é só votar no sim. Pra Tanguá ser município, liberdade, liberdade, liberdade. Sempre foi a solução, dia 15 de novembro. Nós estamos acabando o plebiscito em Tanguá e o que eu tenho a dizer é que tudo correu muito bem, o povo foi muito ordeiro e o povo disse sim ao município, ao novo município de Tanguá. De hoje em diante, Tanguá começa a se libertar de Itaboraí. O ano que vem já vamos ter eleições municipais para eleição de prefeito e vereadores. E o que deve ficar disso tudo é a lição que o povo deixou. Eu acho que a vontade popular tem que ser acatada e o povo de Tanguá disse sim a se libertar de Itaboraí. O Contra dizia que Tanguá ia ser um município pobre. E realmente ele não é rico, mas também dá para sobreviver. E quantos progressos tivemos em Tanguá depois de emancipado? É só comparar Tanguá com Manilha. Na época, Manilha era muito mais populoso do que Tanguá, mas a infraestrutura nenhuma Manilha tem, Tanguá tem. A população de Tanguá recebeu com euforia, porque sabia que agora para reclamar não tinha que vir em Itaboraí. Eu tenho um amigo que, nem sei se ele ainda fala sobre isso, o Jorge. Popular Jorge Gambá. Toda vez que a gente se encontrava, o Jorge muito crítico, ele falava, tá vendo, a emancipação não adiantou nada. Eu falava, Jorge, como é que não adiantou, Jorge? Dá tempo ao tempo. Não tem como. Esses dias, eu não lembro quem falou para mim, tá vendo a emancipação que não serviu para nada? Acabou, fecha o bordo da igreja. Eu falei, gente, nós estamos falando de situações distintas, que nada tem a ver uma coisa com a outra. São situações naturais, e inclusive quem achava que aquilo era bom demais na época, está com a cabeça pensando no que era a vida naquela época, inclusive, né? Vou dar um exemplo bobo. Eu fiz parte de uma banda chamada Patamo. Para a gente conseguir uma instalação, uma legalização de um evento público, era quase impossível você ser atendido em Itaboraí. Então, quando você tem a fundação, quando você inicia o primeiro mandato, quando a prefeitura é instalada, a gente já percebe desde já a própria estrutura em si, a revitalização da cidade, a economia girando em torno dos salários pagos na cidade. Importante as pessoas entenderem que parte desse dinheiro que ia para Itaboraí, ele vem para cá e ele cresce. À medida que você tem os repasses, eu não lembro muito bem como era a distribuição do fundo de participação dos municípios naquele período, mas isso é fundamental. Um dinheiro que Tanguá nunca teve. Porque se é verdade que Tanguá produzia 30% das riquezas de Itaboraí enquanto quinto distrito, a gente não recebia nem 10% disso. E é diferente, você tem um olhar local, você tem pessoas que vivem aqui investindo na cidade. E de lá para cá é inegável o progresso, é inegável. Não dá para você olhar para Tanguá antes da emancipação e olhar para Tanguá de hoje e não ver progresso, ver progresso em tudo. Na educação, na saúde, no saneamento, na segurança, em tudo, indiscutível. Não dá para eu fazer uma colocação específica, eu vou fazer esse registro. A estrutura física administrativa instalada em Tanguá, ela passa a ser benéfica. E que naquele momento, o medo que a gente tinha, ele não se configurou. Porque tem muita cidade que não dá certo. Muita cidade que quebra por conta disso. E a gente tem absurdo. Na minha opinião, você vai para Minas Gerais, você tem lá 840 municípios de 2, 3 mil habitantes, completamente inviáveis. Ou melhor, que se tornam inviáveis por conta do abuso de que alguns personagens da política cometem com o poder público. Tanguá não, Tanguá é 8 a 80, antes da emancipação e depois da emancipação. Às vezes eu olho que assim, as pessoas perguntam, foi bom para Tanguá? Eu acho que foi excelente, porque se a gente olhar todos os distritos de Itaboraí, nenhum evoluiu nada. Não teve nenhum, só o centro da cidade ali que teve evolução, mas vamos olhar, vamos para Itambi, Porto das Caixas, Visconde, Sambaetiba, Pacheco, Muriqui.
Onde evoluiu Manilha, o que evoluiu nesses lugares como cidade, né? Ainda não é excelente, ainda nem é muito difícil chegar à excelência, mas eu acredito que a gente vai conseguir. O legado é que aconteça o que acontecer daqui para frente, Tanguá está aí. O máximo que pode acontecer é você ter uma administração ruim e você muda ela em 4 anos. Está instalado, a gente hoje pode falar inclusive de política pública, tem gente que já sabe o que é política pública, talvez não saiba o conceito disso, mas está enraizado e vai entrar um péssimo governante e ele vai sair. Vai entrar, aí esse péssimo governante que sair vai tentar voltar, ele não vai conseguir voltar, porque as pessoas já começaram a entender. Então eu entendo que o grande legado, sobretudo, é o amadurecimento da população. Ter passado por 2 plebiscitos, por mais que a população, muita gente que está aí hoje não viveu isso, ou pela idade, ou porque não era daqui, mas existe um amadurecimento da nossa cidade, ter passado por 2 processos de emancipação. Então, eu sinceramente, não consigo ver risco nenhum para a cidade. Risco é o risco momentâneo, estrutural nenhum. Estamos aqui com o prefeito de Itaboraí, nosso amigo João César. Eu quero que ele nos conte nessa euforia, o que ele achou do plebiscito de hoje e qual a mensagem que você dá para o povo de Tanguá. É muito simples, a emoção é muito grande, porque eu me lembrei do meu pai desde 6 horas da manhã, quando eu cheguei em Itaboraí e vim para cá. E eu te digo uma coisa, eu só tenho uma mensagem a dar ao povo de Tanguá. O povo de Tanguá cresceu e hoje ele tem o direito de eleger o seu futuro, de querer o seu futuro. É aqui em Tanguá que vai começar uma nova era de administração futura, que se Deus quiser, e de um povo mais feliz. Porque Itaboraí era muito grande e o povo não tinha oportunidade de passar, de cobrar administradores, porque era muito distante. Agora aqui ele vai ter consciência disso, o que pode ser feito, o que pode ser resolvido, e principalmente com o município com condições financeiras para isso. É o que a gente deixa para Tanguá com muito amor e pensando em João Batista Cafaro, meu pai. Eu mando um abraço grande para toda a população de Tanguá. Obrigado. Eu tenho certeza que o que está acontecendo é o desejo de que acontecesse em 24 de novembro de 1991. Essa festa nos foi tirada de uma maneira que o povo sentiu, assim como eu. Mas o momento é de alegria, o momento é de certeza de que o trabalho está apenas começando. Será um futuro de um município progressor, um município sem dívida e, se Deus quiser, um município com pessoas escolhidas a dedo, como eu já conversava com um amigo meu. Então, todos nós devemos estar unidos, bem unidos, porque esse é o momento da decisão de escolhermos a nossa administração, de escolhermos a nossa família para administrar Tanguá. É a festa do povo, é o que nós mais desejávamos e está aí. Eu estou tão feliz quanto você. Um abraço. Meu irmão Dadai, esse é meu orgulho, a minha satisfação é demais. Estou feliz demais com essa emancipação. Foi um trabalho muito dignificante de todos os membros. A comunidade se uniu para realizar esse evento, entendeu? E hoje nós estamos felizes, o coração nosso está muito feliz. Os tanguaenses podem se orgulhar e, acima de tudo, prever um futuro muito grande, futuro muito melhor para Tanguá. Essa é a minha mensagem e ao mesmo tempo, agradecemos a população pela confiança que depositaram no futuro de Tanguá. Acima de qualquer coisa, no futuro do 5º Distrito, ou melhor, no futuro município de Tanguá. Eu queria homenagear o meu companheiro Breno Caputo, que tem aqui. Você está Breno? Você está, Breno? Esse companheiro foi abnegado. Uma salva de palmas para ele que ele merece, cara. Pode bater também. Esse aqui é o verdadeiro exemplo do tanguaense autêntico. Aquele grupo gata que morreu na pelada, isso é autêntico, coisa nenhuma. Autêntico tanguaense é aquele que foi lá hoje e botou o seu voto na urna. Esse é o autêntico tanguaense. Liberdade, liberdade, sempre foi a solução, a solução. Dizer sim para a liberdade, é sim para a emancipação. Vamos votar de novo, dessa vez é diferente.
é a vontade do povo que leva Tanguá pra frente. Diga sim pra emancipar, que sim é libertação. Dia 15 de novembro é sim pra emancipação. Do jeito que está não dá, nosso lugar está ruim. Pra acabar com esse caso, vamos votar no sim, vamos votar no sim.